Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização, por você que se inscreveu. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se, você é muito bem-vindo. Deixa o like para nos ajudar. Já deixa o like agora e também acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. O que é a Trindade? A Trindade existe, missionária? Isso é real? É verdade? É mentira? São três deuses? É um Deus só? Como que funciona isso? Bom, vamos ver aqui a palavra de Deus em Isaías 44:6, Deus afirmando para o seu povo: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então, o que ele vem falar primeiramente ao seu povo? Ele diz: eu sou o único. Quando ele deu os 10 mandamentos para Moisés, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo para adorar. Eu sou o único Deus que deve ser adorado. Quando Deus falou dessa forma para Israel, eles entenderam então na sua mente, o homem, sempre Deus se revelando dessa forma ao homem, e ele entendendo que só existia o Deus Criador. Então, quando Jesus veio, o povo judeu, o povo de Israel não aceitou, porque Jesus veio e disse: eu e o Pai somos um. Aqui está dizendo, no livro de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Então ele veio e se fez carne, né? Em João 10,30 ele afirma: eu e o Pai somos um. Então eles se escandalizaram e falaram: olha, Deus falou para nós que ele é um só. Agora chegou um outro aí dizendo que é junto com o Pai, que é filho, que veio mandado pelo Deus Criador. Então ele não foi aceito por esse motivo, porque o povo de Israel já tinha incutido na sua mente que era um Deus só. E realmente é. Mas veja que em João 1, versículo 1 diz: no princípio, ou seja, quando houve a criação, no princípio de tudo, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, então, é a palavra, é a ação. O que é o verbo? Quando a gente estava na escola, a professora falava assim: encontre o verbo. O que era o verbo? A ação do sujeito, né? Ele jogou a cadeira no chão. Qual era o verbo? Jogou. A ação. Ele tomou uma ação. Então Deus, quando ele entrou em ação, Jesus Cristo se manifestou. Por isso que nesse versículo diz: o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em Provérbios 8, versículo 22 ao 31, vem uma passagem aí, uma sabedoria de Salomão muito grande para nós. E ele diz: o Senhor me possuiu no princípio e nos seus caminhos, desde então, antes mesmo das suas obras, e desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo, eu fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes houvessem se assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí eu estava com ele. Olha só. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima,
quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar no seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha o fundamento da terra, eu estava com ele, eu era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Essa passagem está em Provérbios 8, do versículo 22 ao 31. Quem é que está falando aqui? A palavra de sabedoria. Então a sabedoria estava com Deus, essa ação estava com Deus. E quem era essa ação? Era o próprio Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a palavra de Deus sendo manifestada. Ele já estava com Deus quando tudo foi criado e depois ele veio para a terra como unigênito de Deus, como único filho de Deus. E está dizendo, ele se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos o quê? Ver a glória do Pai no Filho. A glória do Pai sendo revelada a nós homens. Então, enfim, até aqui nós entendemos que Deus é um só, ele é um ser que a glória habita com ele, o poder habita com ele, ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele criou todas as coisas. Então ele é onipotente porque tem todo o poder, onipresente porque está em todos os lugares, os seus olhos, né? Quando a palavra diz os 7 olhos de Deus, os olhos dele estão em todos os lugares, no universo, na terra, nos mares, nos abismos. Deus vê tudo. E ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então não adianta a gente querer fazer alguma coisa e esconder dele, porque não vai passar batido, tá, gente? Então entendemos que Deus é um só. E que Jesus é o quê? O verbo. É a palavra de sabedoria agindo. Agora, a palavra vem falar que em Isaías 43, versículo 10 a 11, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem eu escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu mesmo sou, e que antes de mim não há Deus e nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então ele está dizendo, olha, eu sou o único que criou todas as coisas, a palavra de sabedoria, a ação, a minha ação, que é o meu próprio Filho Jesus Cristo, opera no meio de vós através da sua palavra. Agora, nós temos que entender que ele se manifestou, ou seja, um homem natural não poderia salvar outro homem. Por quê? Vamos supor, eu tô lá de bela e formosa lá na rua, aí de repente a minha melhor amiga tá do meu lado. O ladrão chega e vai roubar, vai tá com a arma na mão. Será que eu vou dar a vida pela minha amiga que está do meu lado? Eu vou atravessar na frente? Eu vou tentar tirar a arma? Jesus foi esse que atravessou na frente, na minha frente e na tua frente, para tirar o poder da morte da minha vida e da tua vida. Então ele se entregou. Olha só o que diz a palavra. Porque há um só Deus, olha aqui está afirmando que há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Então aqui ele está dizendo, só tem um Deus, mas também só tem um mediador. O Deus em ação, a palavra em ação, aquele que se coloca no meio para nos proteger, aquele que veio e se entregou por nós como nosso Salvador. Então ele é o único mediador. Não é Maria, não é Tiago, não é Pedro, não é São Longuinho, não é Expedito, não é ninguém. É Jesus Cristo. Então Deus como Criador, Jesus Cristo, que é Deus em ação, que é a palavra de sabedoria manifestada como nosso mediador,
porque foi quem se entregou por nós para nos salvar, e depois o Espírito Santo. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, vou preparar lugar para que onde eu estiver vocês estejam comigo. Então ele está dizendo lá em Atos dos Apóstolos 1:8, mas receberão o poder do Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito de Deus. O que é o Espírito de Deus? Lá em Gênesis, lembra que diz assim: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que é pairar? Você já prestou atenção naquele passarinho que é o bem-te-vi, quando ele fica na flor? Ele nem está voando e nem está parado, ele está pairando, ou seja, ele está ali naquele movimento, aonde ele quer ficar. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E lá em Lucas 4, 18, 19 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e me enviou a proclamar a liberdade aos povos e recuperar a vista aos cegos, para libertar os presos e oprimidos e proclamar o ano agradável, ou o ano de graça do Senhor. Então o Senhor Jesus disse: olha, o Espírito de Deus está sobre mim. E quando ele subiu ao céu, ele falou: esse Espírito vai descer. Eu vou enviar para que ele esteja com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo de Deus nada mais é do que Deus em ação. Muitas pessoas dizem que tem o Espírito Santo, mas para que serve mesmo o Espírito Santo? É para sapatear? É para gritar? É para muito movimento? Não, é para libertar os oprimidos, dar liberdade aos presos, recuperar a vista aos cegos e proclamar a palavra de salvação. Então, essa ação do Espírito Santo de Deus, né? Como Jesus subiu, ele deixou uma ação, que é o Espírito, né, que pairava sobre as águas, que agora está conosco até o dia da vinda do Senhor. Então eu quero dizer para você que como é que a gente explica esse Pai, esse Filho e esse Espírito Santo? É a Trindade? Eu não quero usar essa palavra Trindade, porque essa palavra Santíssima Trindade foi dada pelo homem. Eu quero dizer para você que esse mistério está muito fácil de se entender. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra da sua lei. Então, tem coisa encoberta, tem segredo, isso é um segredo de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É como eu e você, corpo, físico, matéria, alma, que é o meu intelecto, e o meu fôlego de vida, que é o meu espírito dado por Deus. São três, mas aqui são três pessoas separadas? Não, é uma única missionária, certo? Deus, ele está separado, é um único Deus, mas com três pessoas distintas agindo. Não é isso? O ovo não é formado da casca, da clara e da gema, mas não é um ovo. Ele só se separa quando eu abro aquela casca. Então aqui esse versículo de Deuteronômio 29, versículo 29, é o versículo chave. As coisas encobertas pertencem a Deus. Naquele grande dia nós saberemos como é feito esse Deus que tem o Espírito agindo, que tem a palavra de sabedoria, que é o Filho agindo, e ele, como Deus soberano, também cuidando de nós, zelando de nós, criando, formando e renovando todas as coisas. Eu quero pedir a você que deixa aí teu comentário, como é que você entende
Eu não quero trazer essa palavra e deixar como trindade, não. Quero deixar como Deus único, que tem aí 3 pessoas distintas agindo a meu favor e a teu favor. Deixa o teu comentário, compartilhe e Deus te abençoe grandemente e fica para ti um forte abraço da missionária Deise. Até o próximo vídeo.